Salmo 19, de 7 a 10. A excelência da palavra de Deus. Eu vou ler uma vez sozinho, depois nós vamos ler numa só voz. Se a gente guardar o texto, eu já estou muito feliz. Salmo 19, de 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Amém. No decorrer da mensagem nós vamos ler de novo juntos aí, tá bom? Então fica aberto aí, nós vamos reler juntos, versículo por versículo, na medida que nós formos meditando aí. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, por essa noite maravilhosa, cada pessoa aqui presente. Muito obrigado por aqueles que já conseguiram cumprir esse desafio e ainda estão nesse propósito, nesse ano também, de ler a Bíblia por completo. Deus, essa palavra tão preciosa que o Senhor deixou para nós mesmos, e o Senhor nos capacite pela tua graça a lê-la completamente, de capa a capa, meditar nela e vivê-la no dia a dia. No nome de Jesus, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar nesses versículos aí. Antes eu queria citar para você alguns versículos que falam da excelência da palavra de Deus e a importância da leitura da Bíblia. Josué 1:8 fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Quer um ano abençoado, próspero, bem-sucedido? Está aqui o segredo. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem um outro texto em Deuteronômio 28, versículo 2, que fala assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quer ser abençoado em 2025? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás de você. Gente, olha que coisa maravilhosa. Josué 1:8: farás prosperar o seu caminho, será bem sucedido. Deuteronômio 28:2: virão sobre ti. A ideia no original é que as bênçãos vão correr atrás de você. Então imagina, você está no seu trabalho tranquilo, de repente as bênçãos começam a chegar e te pegar. Você está lá na sua casa, de repente começa a chegar a bênção. Você está andando na rua e as bênçãos correndo atrás de você, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão, vão correr atrás de você. Irmãos, o grande problema da nossa geração é que a gente corre atrás das bênçãos e esquece o Deus da bênção, que é revelado na palavra. E a gente não tem nenhuma coisa nem a outra. O último texto aqui, olha, 2 Timóteo 3,16 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, olha que bênção maravilhosa. Quantas vezes nós temos dificuldade no dia a dia, no decorrer do ano, no trabalho, na família, casamento. Olha a palavra: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, Deus tem bênçãos maravilhosas para mim e para você nesse ano 2025. Amém?
mas está conectada ao conhecimento, meditação e obediência à palavra de Deus. Irmão, ser bem-sucedido, ser próspero é a coisa mais natural do mundo para aqueles que estão apegados à palavra de Deus. Lembra José do Egito? Ele estava lá, escravo na casa de Potifar. E a Bíblia diz: e Deus o fez prosperar. Como é que um escravo pode ser próspero? Aí depois ele foi jogado na cadeia, injustamente. Aí a Bíblia diz: e Deus o fez prosperar lá na cadeia. Irmão, isso é maravilhoso demais. Presta atenção. Se nós nos apegarmos a Cristo e a sua palavra, não depende do lugar. Deus vai nos abençoar, vira um bênção, vai fazer prosperar, crescer. A meditação na palavra de Deus nos leva à comunhão com o autor da palavra, aumenta a nossa fé, nos capacita a obediência e nos prepara para uma vida de bênçãos e abençoador. É isso que Deus tem para nós hoje, durante esse ano 2025. Mais um ano se inicia. Quer um ano novo, realmente novo? Começa por aqui, irmãos. Leitura, meditação e obediência à palavra de Deus. Eu creio profundamente, o seu ano será o melhor ano da sua vida que você teve até aqui. Às vezes a gente pensa muito: se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver um emprego melhor, se eu tiver um trabalho melhor, se eu morar num bairro melhor, se eu tiver um carro melhor, um celular melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma igreja melhor. Nada disso, irmãos. Quer um ano novo, realmente novo? Leitura, meditação, obediência à palavra de Deus. E estas bênçãos vão te alcançar aonde você estiver. Não depende do lugar, depende da nossa comunhão e obediência à palavra de Deus. Irmãos, é muito importante a gente entender o papel e a prioridade da palavra de Deus na nossa vida, nos nossos dias. Muito importante, muito importante. Deus vai fazer isto, ok? No texto que nós lemos, fala a importância, a excelência da palavra de Deus. Aqui tem 6 títulos sinônimos da palavra, depois tem 6 qualidades e atributos, e depois 6 resultados daqueles que obedecem a palavra. Vamos lá? Salmos 19, versículo 7. A parte A, só a parte A. Vamos ler juntos? Salmo 19, 7, a metade do versículo, a primeira parte. Vamos ler? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, muitas vezes nós chegamos no final de ano, na virada de ano, com a alma ferida. Quantas pessoas eu já conversei e falam tristes, magoados, deprimidos, a alma ferida. Aqui fala que a lei do Senhor, está referindo à Bíblia, é sinônimo para a Bíblia, palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, mostra ela é sem falhas, sem erro, um guia completo. É um atributo dado à palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, uma qualidade, uma qualificação. E o resultado de quem obedece? Restaura a alma. Na teologia nós chamamos isso de inerrante. A Bíblia é inerrante, ou sem erros, sem falhas, sem necessidade de mais nada. Irmãos, presta atenção onde nós queremos chegar aqui. A Bíblia é perfeita. Se você obedece à Bíblia, teoricamente,
você vai ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Deus escreveu a Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. Usou homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, mas Deus é o autor da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus é perfeito, escreveu a Bíblia de forma perfeita. Quando nós obedecemos a Bíblia, nós nos tornamos perfeitos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Mas nesse texto especificamente fala mais uma coisa: restaura a alma. Quantas pessoas com a alma ferida, amargurado, magoado, o ego inflado, orgulho, carências. A Bíblia restaura a alma, ou seja, restaura a nossa vida na sua plenitude diante de Deus e diante dos homens. Você nunca mais vai sentir um vazio no coração. A Bíblia restaura o nosso interior, restaura a nossa essência, restaura e transforma de dentro para fora. Está preocupado com alguma coisa nesse ano 2025? O ano nem começou. Ansioso, estressado, magoado, ego inflado. A Bíblia restaura a alma, restaura a essência do nosso ser, o nosso homem interior. É a Bíblia, irmãos. Olha o Salmo 107. Salmo 107, versículo 20, eu vou ler. Olha o que está escrito, irmãos, falando da Bíblia, da palavra de Deus. Eu gosto muito desse versículo. Salmo 107, versículo 20: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Enviou a sua palavra e os sarou. E a ideia aqui que é um sarar completo, uma cura completa, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. A Bíblia restaura a alma, ela nos cura de dentro para fora, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Irmãos, eu conheço muitas pessoas, quando estava lendo a Bíblia, foram curadas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Pessoas foram curadas de depressão, de traumas, de mágoas, de angústias. Eu mesmo já fui curado, beneficiado muitas vezes. Então, primeiro, a lei do Senhor é perfeita, sem falhas, sem erros, inerrante, e restaura a alma. Quer a sua alma restaurada? Começa por aqui. Vamos voltar Salmo 19, versículo 7, a parte B. Vamos ler juntos? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Irmãos, todo mundo precisa de sabedoria em algum momento da vida. Sabedoria no trabalho, sabedoria no casamento, sabedoria na criação de filhos, na escola, para ensinar, para aprender. Aqui, olha, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A Bíblia é a nossa fonte de sabedoria. O testemunho do Senhor aí é um sinônimo para a Bíblia, né? Fiel significa aí, olha, é uma qualidade, um atributo da Bíblia para mostrar fidelidade. Refere-se àquilo que podemos buscar com confiança, algo que não muda, não varia, sem alterações. Ou seja, Deus é fiel, a sua palavra também é fiel. Em Deus você pode confiar, amém? Na sua palavra você pode confiar. Nós não precisamos ter dúvidas. Será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Irmãos, aqui não tem variação, não tem mudança.
Deus não muda, sua palavra não muda, sem alterações. Deu certo para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, o apóstolo, os patriarcas, os profetas, vai dar certo para mim e para você. Amém? Amém? Deus é fiel, a sua palavra é fiel e nós podemos buscá-la com confiança. A ideia aqui é, se a palavra diz, você crê na palavra, vai acontecer na sua vida assim como aconteceu no passado. Sem dúvida, porque ela é fiel. E o resultado aqui dessa confiança, sabedoria. Tiago 1,5 fala assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a ninguém lhes impropera. No Salmo 119, versículo 99, fala assim: eu sei mais do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Quer sabedoria? Precisa de mais sabedoria nesse ano 2025? Está aqui. O segredo, a garantia que você pode buscar com confiança. Irmãos, o que é sabedoria? Às vezes a gente vai falando das coisas sem definir os termos, né? Sabedoria é tomar a decisão certa, na hora certa, da forma certa. E isso é possível para mim e para você. Está linkado aqui na palavra de Deus. Quer tomar a decisão certa, na hora certa, de uma forma certa? A Bíblia tem um caminho. Amém? Vamos caminhar mais? Agora o versículo 8, a parte A. Versículo 8, a parte A. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia aí, vamos ler. Salmo 19, versículo 8, a parte A. Vamos ler. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Irmãos, olha que bênção maravilhosa. Os preceitos do Senhor é outro sinônimo para a Bíblia. Agora, para que eles são retos, sem variação, sem mudança, não precisamos ter dúvida ou medo na hora de obedecer. Aí fala assim: e alegram o coração. E alegram o coração. Irmãos, alegria é fruto do Espírito Santo e é alimentado pela palavra de Deus. Alegria de uma consciência tranquila de quem fez aquilo que é certo. Os preceitos do Senhor são retos. Quando você obedece à Bíblia, você faz o que é certo e você dorme tranquilo. Eu fiz o que é certo. Tem muita gente que não consegue dormir. A consciência tira o sono. Os preceitos do Senhor são retos. Quando você obedece à palavra de Deus, não estou dizendo que não vai ter problema, mas você vai ter uma consciência tranquila. Eu fiz o que é reto. Vai dormir tranquilo. Não vai perder noite de sono preocupado com isso ou com aquilo. E aí, irmãos, a pessoa que segue os preceitos do Senhor nas decisões vai descobrir o seguinte: primeiro, é melhor ser santo do que ser pecador, porque o pecado tira a paz da consciência, atrapalha o sono e atrapalha a nossa vida. A Bíblia ensina isso. É melhor andar corretamente do que andar errado. Às vezes o jeitinho brasileiro fica nos seduzindo, nos atraindo. A gente gosta do jeitinho brasileiro, mas só piora. Falar a verdade dói, mas a mentira te prende, vira um peso, uma cadeia. Às vezes a gente acha que é mais fácil falar a mentira, esconder o pecado, andar de qualquer jeito, dar um jeitinho brasileiro, tirar vantagem, prejudicar. No primeiro momento até parece, mas a consciência vai reclamar. É melhor perdoar do que guardar mágoa. É melhor falar a verdade, viver a verdade, do que ficar com dissimulação.
manipulação. A nossa sociedade é uma sociedade complicada. A nossa sociedade é o jeitinho brasileiro, a dissimulação, a manipulação. Marido mente para a esposa, esposa mente para o marido, a manipula o patrão, né? Aí o empregado fura o olho do patrão, o patrão fura o olho do empregado, né? Para todo lado, mentiras, manipulações, dissimulações, o pecado reina solto. Mas olha aqui, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Quer ter um ano 2025 cheio de alegria? Firmado na palavra, obediência à palavra, alegria certa, bota de uma consciência reta, obediente à palavra, coração reto. Neemias 8, versículo 10 fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu diria o contrário, a tristeza do pecado é a nossa fraqueza. Irmãos, tem um ano inteirinho pela frente. Você vai viver um ano triste ou alegre? E aí? Triste ou alegre? Amém? Fernanda está ligadíssima. Depende da sua comunhão com a palavra de Deus, porque é tanta influência, irmãos, é tanta influência. Quantas vezes nós fazemos aquilo que nós não queremos, por causa das influências ao nosso redor? Misericórdia, né? Vamos lá, versículo 8, parte B agora. Versículo 8, a parte B. Vamos ler juntos? O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O mandamento do Senhor, Bíblia, puro, é um atributo, uma qualidade da Bíblia, sem contaminação, pureza. Hoje de manhã nós estávamos meditando aí sobre as bem-aventuranças, e nós caímos naquela bem-aventurança, bem-aventurados puros de coração. E a palavra puro tem a ver com algo sem contaminação. Então aquele leite que você pega lá na fazenda, direto da vaca, é um leite puro. O leite que nós compramos de caixinha aqui no supermercado, não é um leite puro. Tem água, tem conservante, tem um monte de coisa. Entende? É muito comum essa palavra lá na época de Jesus, porque tinha as plantações de trigo. Aí quando iam fazer as colheitas de trigo, às vezes no meio do trigo tinha o trigo, tinha a palha, tinha o joio. Aí quando separava o trigo da palha e do joio, aí falava: esse trigo é puro, sem contaminação. Entende? O mandamento do Senhor é puro, sem contaminação. Irmãos, presta atenção numa coisa muito importante. Hoje em dia tem muita gente falando muita coisa na internet, nas mídias sociais, no Google, contaminando a palavra de Deus. Você não precisa de intermediários. Bebe da fonte, busca na fonte. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Primeira vez que eu fui na roça, eu empolguei. O leite lá você quase consegue morder de tão denso, né? Tão denso que dava. E eu empolguei. Café com leite, nossa, que coisa deliciosa. Acostumado a beber leite em caixinha, 90% de água. Aí você chega lá e tal. Não deu dor de barriga não, você está pensando, né? Não deu não, ô bobo. Mas deu uma pedra nos rins que durou 3 meses. Fiquei lotado de excesso de proteína nos rins, né? É lógico que vai acontecer com todo mundo, né? Porque eu tenho dificuldade nos rins para digerir ali a proteína, né? Irmãos, às
vezes você ir na fonte vai te custar algum sacrifício, mas você vai experimentar coisas muito maiores e melhores. O grande problema da nossa geração, a gente vai demais nos intermediários, e aí tem muita gente falando muita coisa. Tem coisa boa? Tem muita coisa boa. Hoje mesmo eu vi 3 pregações do reverendo Hernandes, cada uma melhor do que a outra. Mas, gente, outro dia eu estava olhando no site dele, tem 2.300 pregações. Estava falando pregações de ano novo e tal, mas também tem muita coisa ruim. Tem gente que gosta de levantar polêmica só para ganhar audiência, ou ganhar ibope, ou ganhar curtido, e eles ganham muito dinheiro, irmãos. Você fica ali assistindo essas porcarias, você está dando dinheiro, financiando pessoas contra a palavra de Deus. Outro dia eu pesquisei, um desses aí, a cada 1.000 seguidores com 1.000 curtidas, um negócio assim, ele ganha $3.000. Tem muita coisa ruim apenas para criar polêmica e tomar o dinheiro do povo. Não é que sai do seu bolso, não é o Google da parede. Só que você é o produto do Google. Enquanto isso, você está colocando um monte de coisa extra na sua cabeça. Irmão, o mandamento do Senhor é puro. O que significa aí? Olha, significa que Ele é pleno, perfeito, não precisa de acréscimo. Nós não precisamos de mais nada além da Bíblia para ter um ano 2025 abençoado, alegre, cheio de sabedoria, de graça, de avançar, crescer. Você não precisa de mais nada além da Bíblia, irmãos. 15 minutos por dia você vai ter um ano radicalmente transformado. Consegue imaginar isso, irmãos? Olha aqui, fala assim, olha, ilumina os olhos. Os olhos são a janela da alma, ou seja, ilumina a nossa vida por completo, ilumina as nossas ações, ilumina as nossas reações, mostrando ao indivíduo como ele é, o que ele deve ser e como deve ser, baseado naquilo que ele crê. Entende? A Bíblia. Salmo 119, versículo 105, lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, agora como pastor na minha vida, 25 anos, eu já percebi uma coisa. Muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, não querem conhecer a Bíblia, porque eles não querem ser confrontados nos seus erros, querem continuar vivendo aquela mesmice, do jeito deles. Aí vem ano novo, sai ano novo e a vida continua velha, porque a pessoa não quer crescer, não quer mudar, não quer avançar. É muito mais cômodo eu ir ali no supermercado BH, comprar um leite de caixinha cheio de água, beber, do que você ir lá na fonte buscar. Vai dar trabalho, vai ser difícil, mas é esse aí, irmãos. A Bíblia é pura, sem contaminação, e nós temos que ir na fonte, na palavra. Penúltimo, para a gente fechar, versículo 9, a parte A. Salmo 19, versículo 9, a parte A. Abre a Bíblia aí, vamos ler juntos? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é outro sinônimo para a Bíblia. Quando fala que ele é límpido, aí está dando uma qualidade, um atributo à Bíblia, né? O temor do Senhor aqui, ainda que seja uma reação ao conhecimento da palavra, aqui ele está colocando aí como um conceito, né, para a Bíblia, né? Conceito que gera um temor no coração. Aí fala assim: é límpido, claro, fácil de ver, de enxergar, não é difícil de compreender, não é impossível de praticar. Irmãos, tem muita gente falando: a Bíblia é difícil. Não é não, irmãos. Nunca
encontrei alguma coisa na Bíblia que não fosse fácil você entender nas circunstâncias do dia a dia. Tem muitos teólogos que gostam de produzir artigos, porque eles são obrigados a produzir artigos, senão eles perdem os títulos deles. Então eles têm uma cota de artigos para produzir, eles têm metas para bater, então eles ficam caçando, como é chifre na cabeça do cavalo, né? Eles ficam caçando picuinha, inventando coisa, né? Gente, a Bíblia é simples. A pessoa mais simples consegue entender qualquer coisa da Bíblia. O básico está tudo aqui para nós. Agora, tem um apóstolo Paulo que escreve alguns conceitos, algumas coisas que vêm lá do céu, que aí você vai ter que espremer um pouco os miolos. Tem um apóstolo Pedro que, mesmo sendo analfabeto, teoricamente, né, diz que Pedro era iletrado. Vai escrever algumas palavrinhas um pouco difíceis, mas nada que você não descubra além do Google, né? Já ouviu falar no Google, doutor Google? Você joga lá no Google, aparece o significado. Irmãos, o temor do Senhor é límpido, claro, fácil de ver, fácil de enxergar, não é difícil de compreender, não é impossível de praticar. Você pega aí os grandes pastores do Brasil que nós temos. Márcio Valadão aposentou, né? Ano passado. Mas pode escutar 100% das pregações do pastor Márcio Valadão. Você não vai achar nenhuma difícil de entender, algo que você mesmo não pudesse explicar. É lógico, ele tem uma unção, uma consagração, tem toda uma história. Você pega o reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores da nossa atualidade. Pode pegar, ouvir todas as pregações, você não vai achar nenhum termo difícil de entender. Jorge Linhares é um pregador que eu admiro pelo seu fervor. Você não vai achar nenhuma pregação. Agora, tem conceitos, tem ideias, tem imaginações, tem teologias que aí ninguém entende mesmo. Mas a Bíblia é clara, é límpida, é sem contaminação, é pura. Não precisa vir um anjo do céu para te explicar. Estão entendendo, irmãos? Quando diz aí, o temor do Senhor é límpido, a palavra do Senhor é clara. E aí fala assim, permanece para sempre. Quando obedecemos a Bíblia, não precisamos ter uma descontinuidade. Esse ano eu vou ler a Bíblia, vou obedecer, mas ano que vem vai ser diferente. Não vai. Toda vez que você ler a Bíblia, meditar na Bíblia, obedecer a Bíblia, as bênçãos virão sobre você, virá prosperidade, virá bênção, virá tudo isso. Todas as vezes. Jamais surgirá uma nova Bíblia, um novo padrão, uma nova lei. A Bíblia ela é completa, suficiente, inspirada por Deus, plena, inerrante. Nunca houve um acréscimo que viesse de forma aceitável, nem nunca haverá. Entenderam o que eu quis dizer? Em Daniel fala, em Apocalipse fala, tem mais um outro livro que fala, que as pessoas vão fazer acréscimo, mas não é Deus. Deus já está completo. E Apocalipse fala, quem fizer algum acréscimo, tirar um i ou tirar um tio, também serão acrescentadas maldições desse livro. Aí é outra história, entendeu? Estou falando a Bíblia para nós, ela é suficiente, plena, completa e inerrante. Você pode confiar, ela nunca vai mudar. Agora tem pessoas falando, tem pastores falando, vamos fazer uma releitura da Bíblia, uma nova Bíblia. Tem pastor falando, tem padre falando, tem espírita falando, tem muita gente falando, tem muita gente querendo pegar a Bíblia e adaptar ao seu eu, ao seu ego, ao seu pecado. Mas a Bíblia está aqui, límpida, pura, simples, permanece para sempre.
Isaías 40, versículo 8, fala assim: olha, tudo nesse mundo vai passar como a erva, como a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Eu e você iremos passar, mas a Bíblia vai permanecer. Amém? A palavra do Senhor permanece eternamente. O último aí, Salmo 19, versículo 9, a parte B. Olha, Salmo 19, versículo 9, a parte B. Vamos ler juntos? Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O juízo do Senhor é outro sinônimo para a Bíblia. Verdadeiro significa aí, ó, certo, reto, completo. Nada vai acontecer fora daquilo que está na palavra. E todos igualmente justos. Irmãos, quando fala aqui juízos, a Bíblia tem juízos também, julgamentos. O tempo todo a Bíblia está nos julgando. Você sabia disso? Muitas vezes, não pouco, já aconteceu de eu estar lendo a Bíblia. Eu gosto de ler 1 hora de Bíblia por dia. 1 hora de Bíblia por dia dá 3 meses ao ano, né? Então, às vezes eu estou lendo a Bíblia assim, de forma tranquila, olha que coisa legal. De repente a Bíblia começa a me ler, começa a revelar, começa a entrar no meu coração, no meu eu, no meu ego, começa a me desmascarar. Aí, ao invés de eu ler a Bíblia começa a me ler, e me espremer, e me consertar, né? Quem for esperto, né, aceita e corrige. Juízo, a Bíblia tem palavra de juízo, de julgamento, de disciplina. Todas as nossas ações, reações, pensamentos, palavras, atitudes são julgados pela palavra de Deus. Agora, eu vou deixar de ler a Bíblia por causa disso? O que vocês acham? Que eu devo deixar meu pecado e continuar lendo a Bíblia, ou eu devo deixar de ler a Bíblia e continuar com o meu pecado? A Bíblia tem juízos, julgamentos, disciplina. Irmão, presta atenção, no ano 2025 vão acontecer circunstâncias adversas. Nada acontece por acaso na vida do cristão. Ou é provação para te abençoar, te capacitar, para te levar a um nível maior, uma nova fase, ou é disciplina, juízo, julgamento. Nada acontece por acaso na vida do cristão. O tempo todo Deus está tratando conosco. Às vezes pode ser uma bênção, um galardão, um crescimento. Às vezes pode ser uma correção, uma disciplina, uma mudança de rumo. Mas nada acontece por acaso. Olha o que diz o último versículo que nós vamos ler, Eclesiastes 12, olha o que está escrito. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Não existe acaso para o cristão, não existe coincidência para o cristão. Tudo que acontece na vida do cristão tem um propósito divino, e a Bíblia revela isso. Nada acontece por acaso. Guarda isso, você vai ser abençoado. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Conclusão. Irmãos, Deus tem um ano novo, um novo tempo, uma nova história para escrever em nós e através de nós. Amém? E começa com a leitura, meditação e obediência à palavra de Deus. Deus quer fazer
uma nova história esse ano na nossa vida. Mas tem a ver com a palavra de Deus em nós, né? A palavra de Deus, ela muda, ela molda, ela transforma para melhor a vida daqueles que se sujeitam à palavra. 6 tipos, 6 atributos, 6 resultados abençoados. Quando nós recebemos a palavra, meditamos na palavra, vivemos a palavra, a nossa vida é abençoada. Fará prosperar o seu caminho, e virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém? Irmãos, Deus tem muito mais para nós, e começa por aqui: leitura, meditação, obediência à palavra. Aproveita que estamos no início do ano, faz um desafio, 15 minutos por dia para ler a Bíblia, e você vai ter um ano novo, realmente novo. Nós temos os folhetos aí de leitura da Bíblia. Se você quiser, depois você me pede que eu te dou aí, né? Vamos orar?